Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, iniciando o novo ano, a liturgia da nossa igreja, numa proposta assim tão realista e cuidando também da nossa realidade psicológica, coloca logo no início do ano textos que falam para nós do combustível que deve nos alimentar o ano inteiro. É a fé. A liturgia tem sempre, mas especialmente nestes ainda dias do ciclo do Natal, que concluir-se-á domingo com a festa do batismo do Senhor, coloca diante de nós trechos que falam da fé. É para que nós tenhamos consciência da centralidade que Jesus, o Verbo de Deus encarnado, tem para nós. E de fato, nesses dias estamos lendo a primeira carta de São João. Queridos, queridas, se vocês tiverem um tempinho, e muitas vezes o tempo sobra, a gente nem sabe o que fazer com ele, leiam. E se você já leu, releia a primeira carta de São João. É um tesouro, é uma fonte, é um manancial. A gente muitas vezes custa alguma coisa a entender, mas no geral entendemos sim aquilo que está escrito ali. Ao Cristo centro, ao Cristo lugar que ele deve ocupar na nossa experiência de fé. Muitas vezes nós confundimos Jesus Cristo com outros santos, ou para aqueles que são mais afastados da nossa igreja, confundem Jesus com outros fundadores de religião e de repente podem estar colocando no mesmo altar Jesus e outros homens que fundaram religiões ou seitas. Não, não é assim. Jesus foi também um fundador de religião, foi um mestre, sem dúvida, mas a diferença abissal é que é o próprio Deus feito carne. O Verbo, ou seja, a palavra que Deus revelava assim, assado, através dos profetas, através dos reis, através dos patriarcas, agora se fez gente, se fez carne, testemunho do próprio São João. E a palavra pela qual tudo foi criado, e a palavra que preexistia antes de tudo o que existe, materializou-se, fez-se carne, fez-se bebê, fez-se gente no meio de nós. Tornou-se Emanuel, conforme a profecia, Deus no meio da gente. E São João aqui na primeira carta fala desta centralidade do Cristo. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?
E mais adiante, aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si. E aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E qual é o testemunho que Deus nos deu através do seu Filho? Qual a finalidade de Deus ter vindo à Terra? Qual a finalidade de Deus ter sofrido? Tudo aquilo que Jesus sofreu, que aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, mostrou com tanta veemência. Qual a finalidade? Para quê? E ele responde: o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Portanto, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Portanto, a vida verdadeira, a vida plena, a vida completa está em Jesus Cristo. Muitas vezes, quando falamos da vida eterna, a gente tem a impressão de que são duas vidas, a vida terrena e a vida depois da morte. Não, meus irmãos e irmãs, na visão dos santos, esta mesma vida, ela prossegue, ela se prolonga e dá continuidade, é claro, na vida do céu, mas é só uma vida. Santa Teresinha dizia isso de uma maneira assim muito própria dela. Santa Teresinha era uma poeta e ela dizia: eu não morro, eu entro na vida, eu passo a participar do amor, eu não morro, eu entro no céu. Ela queria dizer isso. Só porque tem a morte biológica não quer dizer que a vida se interrompa, a vida dos filhos e filhas de Deus. Por isso a Igreja, nossa mãe, nossa mestra, diz que quem fez o bem aqui nesta terra, no céu também continua a fazê-lo. Eis a explicação para a canonização dos santos. Ao contrário, a Igreja não afirma que tem alguém no inferno, mas não diz que os malvados daqui da terra foram para o céu, continuaram nesta vida, não diz. Pode ser que tenham continuado na sua ruindade, mas isto também mostra como a vida é uma continuação. Por isso, meus irmãos e irmãs, no início do ano, é melhor a gente firmar a vontade de fazermos o bem aqui e podermos prolongar esse bem por toda a eternidade no coração de Deus. Por isso a gente fala na intercessão dos santos, na ajuda que os santos nos dão. Por isso a gente então diz que eles permanecem a interceder por nós, a rogar por nós na vida que continuou para o céu, na direção do peito, do coração de Jesus. Isso, meus irmãos e irmãs, para nós nos agarrarmos à fé em Jesus Cristo, não abrirmos para nenhuma outra crença, fé em Jesus. E Deus providencia para nós auxílios que nos ajudem a firmar-nos nesta fé. E eu estou me lembrando de quanto é importante a intercessão de Maria, o auxílio de Maria, a presença de Nossa Senhora, que conheceu Jesus melhor que ninguém, porque a mãe conhece os seus filhos, pois a Virgem Maria, grande conhecedora, única conhecedora de Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho dela, nos ajuda, nos impulsiona, nos dá uma mão, nos direciona, pois a Jesus, sempre assim. Vimos os textos do Santo Natal, Maria mostrando a criança, Maria segurando a criança, ali presente, a imagem da Virgem de Nazaré, as imagens de Nossa Senhora sempre mostram isso. Maria segurando a criança, propondo à criança: aqui está o meu filho,
como em Caná da Galileia. Dirige-se ao filho e mostra o filho àqueles que estão ao redor. Esse é o papel de Maria. Não tenhamos medo de Nossa Senhora, ela não tira o lugar de ninguém. Vocês já viram uma mãe tirar o lugar dos filhos? Pelo contrário, toda mãe é uma serva e algumas vezes até uma escrava, literalmente. Para quê? Para que os filhos cresçam, para que os filhos prosperem. Se uma mãe, que é um ser, uma criatura mortal, é capaz de um tanto amor, imaginemos então o coração de Maria a respeito de Jesus. O negócio dela é levar-nos para perto de Jesus, o Salvador. Meus irmãos e irmãs, vamos então prosseguir a caminhada do nosso novo ano para que possamos, colocando Jesus no centro da nossa fé, da nossa vida, colocarmos também Maria como apoio certo para a nossa caminhada, prosseguir nossa vida. Confiando em Deus, tudo haveremos de alcançar. Vamos fazer um instante de silêncio. Eu gostaria que alguma coisa dessa mensagem pudesse ficar no seu coração.